Começa agora aqui no seu canal Agro Mais, o Ação Sustentável. E hoje aqui no programa nós vamos falar da produção sustentável da cana-de-açúcar e o uso da irrigação por gotejamento. Eu vou conversar então agora com o Daniel Pedroso, que é especialista agronômico da Netafim, empresa de soluções em irrigação. O Daniel já chegando aqui para conversar com a gente, muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui no nosso programa hoje. Simone, sou eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos que nos assistem. Vamos lá então, não é? Um decreto, né, Daniel, publicado pelo Ministério de Minas e Energia, né, traz novas regras para o cumprimento então de metas de descarbonização aí com instrumentos mais rígidos de fiscalização. E pelo esse decreto, né, produtores de cana-de-açúcar, por exemplo, terão direito ao pagamento de receitas obtidas com os CBIOs, que são então os créditos de descarbonização pelas usinas. Porque a gente sabe, né, os produtores de cana, que fornecem então matéria-prima para a produção de biocombustíveis, contribuem diretamente, né, para a redução aí das emissões de carbono. E eu já começo aqui, né, o CBIO é um crédito, que é um crédito, é um mecanismo, né, que incentiva então a produção de biocombustível. Como aumentar então, ô Daniel, a geração de CBIOs com as novas tecnologias, com essas tecnologias também que a gente já conhece, no caso aí quando a gente fala da irrigação por gotejamento? Certo. Para a gente aumentar o ganho de CBIOs com o uso da tecnologia, principalmente a irrigação por gotejamento, é muito simples. Porque o cálculo dos CBIOs está baseado em duas fundamentações básicas, né? Primeiro, que é a produção de cana-de-açúcar por unidade diária, ou seja, por hectare, e a quantidade de insumos que você utiliza para produzir essa cana-de-açúcar. Então, se você está utilizando uma tecnologia que você aumenta, ou seja, verticaliza a sua produção na unidade diária, que ou seja, o hectare, quanto mais você produz, mais você gera etanol e com isso você ganha mais pontos no CBIO. Insumos, por exemplo, você utiliza quilogramas por hectare, no caso de fertilizantes, você utiliza litros por hectare nos casos de defensivos. Se você produzir mais por mais toneladas por hectare, você dilui esse gasto e com isso eleva novamente a sua nota de CBIOs. Então você ganha de dois jeitos, aumentando a produtividade e, entre aspas, diluindo o uso de defensivos, o uso de fertilizantes, né, em relação ao hectare produzindo mais, que é o que a gente chama de verticalização de produção. E nesse caso, como alcançar então essa irrigação sustentável? Quando você utiliza uma irrigação sustentável, você coloca aquela quantidade de água que a planta precisa no exato momento que a planta precisa, através de técnica de irrigação, através de ferramentas de controle da umidade. Com isso, você promove uma irrigação muito mais sustentável, ou seja, você economiza os meios naturais, que no caso é a água. Então, é uma irrigação muito mais tecnificada e muito mais sustentável em relação aos outros métodos, por exemplo, como uma aspersão ou mesmo causa uma inundação. Não apenas no local, não é? O conceito ele engloba também o transporte aí dos produtos, né, para implantar esses sistemas, não? Não, exatamente. Quando a gente pensa numa irrigação, não é simplesmente uma molhação, né? O que que é uma molhação? É você aplicar água na cultura, que no caso nós estamos falando sobre cana-de-açúcar. Um sistema irrigado, ele envolve todo um planejamento, desde a área que você vai utilizar, para que fins você quer utilizar essa área, que fins você quer utilizar esse canavial e como você vai irrigar, fazendo um manejo de irrigação, colocando a quantidade de água correta, no momento correto e até mais. Se você for fazer um manejo de fertirrigação, o que que é o fertirrigação? É você aplicar o nutriente no momento exato da nutrição da planta. Então, não é somente um conceito de você aplicar água, é todo um planejamento, é todo um ambiente irrigado, podemos dizer assim. Até para alcançar sustentabilidade aí nos canaviais, né? É todo um contexto, um cenário que busca tudo isso que você trouxe para a gente. Até, e eu te pergunto, a obtenção da água, né, seria a maior preocupação dos produtores?
De um certo momento, de um certo modo, até que sim. Porque para a gente poder utilizar essa água, a gente precisa de uma licença, né, que é a outorga. E dependendo de se você usa um rio federal ou um rio estadual, cada órgão tem as suas exigências. E como está aumentando muito a procura por essa água, está diminuindo um pouco das permissões, que estão diminuindo as outorgas, ou seja, os produtores estão tendo um pouco mais de dificuldade. Para remediar isso, estamos procurando outras soluções. Por exemplo, a construção de barramentos é uma alternativa, ou até mesmo a perfuração de poços. É uma das alternativas que os produtores, ou até mesmo indústrias, né, estão buscando para remediar um pouquinho essa dificuldade de tirar os outorgas por causa do excesso de pedidos que estão havendo. Agora, diante dos desafios climáticos que a gente vê aí ocorrendo, né, escassez de água, a tecnologia ela faz com que produtores gerenciem então os recursos hídricos, né, como você está trazendo aí. O uso da tecnologia está crescendo cada vez mais aí nos canaviais. Fala para a gente como é que é a participação de vocês nessa questão aí da gestão. Sim. Se a gente pegar um pouquinho, né, do mercado de irrigação, primeiro a gente tem que entender que o Brasil, ele não é um país com tradição em irrigação. Pelo fato de ser considerado um país tropical, né, que por característica são países de alta temperatura e chuvas, o brasileiro ele não está acostumado a irrigar. Tanto que, se a gente pegar o mercado de irrigação no setor sucroalcooleiro, a gente pode dizer aí que é em torno de 17% da área, então, ou seja, é muito pequeno. Só que estão acontecendo as anomalias climáticas, né, a gente está presenciando aí não somente períodos de estiagem prolongados, mas também extremos de temperatura, como ondas de calor e até mesmo geadas, né. E isso está levando a perdas muito grandes na produtividade das áreas. E quando a gente fala em perda de produtividade, não é somente um número, é todo o planejamento de uma unidade, é todo o planejamento de um fornecedor. Por quê? Porque vamos pensar numa unidade industrial, né, uma usina. Se a gente tem uma usina que, por exemplo, ela moe 3 milhões de toneladas na safra, ela vai moer 3 milhões de toneladas, independente se está seco ou se está chovendo. A função do setor agrícola é mandar essas 3 milhões de toneladas. Só que, se por causa de estiagem prolongada, por exemplo, o setor agrícola não consegue mandar os 3 milhões para a indústria, essa indústria começa a ficar ociosa. Isso é extremamente caro. Agora, voltando os olhos um pouco para o produtor. Se ele faz um planejamento de produzir, por exemplo, aí 100 mil toneladas, e por causa de seca ele não produz isso, todo aquele insumo que ele comprou, todo aquele maquinário que ele comprou, começa a ficar muito mais caro, porque ele tem menos rentabilidade para poder pagar esses custos de produção. E isso a gente está falando de anomalias climáticas, só que a gente tem que entender também que mesmo estando tudo certo, um ano que chove extremamente bem, como reza o ditado, né, chove no período correto. A cana-de-açúcar, ela é produzida no mínimo em 12 meses, né. Se a gente pegar o regime de chuva normal no ano, nós temos aí aproximadamente 6 meses a 7 meses de chuva e 6 a 5 meses de seca. Ou seja, uma cultura que é produzida por 12 meses, ela vai passar por uma estiagem de qualquer maneira. E isso acaba impactando na produtividade do canavial. O que é muito conhecido no setor? Que canaviais colhidos no início na safra, que seria abril, maio, têm alta produtividade. Por quê? Acabou de sair de um regime de chuva, então a produtividade é maior. No entanto, aqueles canaviais que são colhidos mais no final de safra, como setembro e até mesmo outubro, como a gente já está no pico da estiagem, a produtividade cai muito. E isso acaba impactando todos aqueles fatores que eu mencionei anteriormente. Agora, a empresa ela conduziu estudos aí sobre o uso da irrigação, né, dos canaviais irrigados por gotejamento, né? Fala para a gente então de quanto que esse estudo trouxe aí em relação a essa redução aí quando a gente fala na emissão do CO2.
Sem dúvida, né. Não tem como negar que agora a sustentabilidade é a pauta da vez, né. O Brasil tem um compromisso aí firmado na COP29 e está sendo reafirmado na COP30, que é realizada aqui no Brasil, em reduzir aí por volta de 59 a 67% das emissões de carbono, né, comparado com o ano de 2005, até o ano de 2035. Então, a redução de carbono é uma pauta agrícola e o nosso mercado consumidor ele nos cobra em relação a isso. Devido a essa pauta, a Netafim ela conduziu dois tipos de trabalhos, né? Separamos em duas partes. Primeiro, junto com uma fundação, a Fundação Ecomais, nós realizamos um estudo de pegada de carbono. O que que é a pegada de carbono? É a emissão de carbono para a natureza. Então a gente pegou uma unidade localizada em Minas Gerais, onde a gente comparou uma área irrigada por gotejamento e uma outra área do mesmo tamanho em sistema de sequeiro. Dessas áreas, a gente pegou muitas informações, como a utilização de fertilizantes, a utilização de defensivos químicos, produtividade, o uso de diesel e fizeram uns cálculos, porque cada um desses sistemas, eles geram uma intensidade de emissão de carbono. O que a gente conseguiu observar nesse estudo, pegando dados de 5 anos, foi que se você utilizar a irrigação, e no caso foi a irrigação por gotejamento, a gente reduziu em 52% a emissão de carbono na natureza, ou seja, reduziu a pegada de carbono somente pelo fato de estar irrigando. Isso foi um ponto. Só que a gente tinha que jogar todas essas informações num sistema de remuneração, que no caso do Brasil é a RenovaBio, que é uma política do governo federal de incentivo à produção e consumo dos biocombustíveis, que no caso do setor é o etanol. Então a gente procurou uma outra empresa, que no caso foi o PSEG, e a gente utilizou os mesmos dados, os dados de produtividade, os dados de consumo de diesel, de fertilizantes, de defensivo químicos, enfim, da maioria dos insumos agrícolas. Só que o RenovaBio, ele não é apenas a parte agrícola, né, como foi feito na pegada de carbono. Ela envolve também dados industriais e dados de distribuição. E através desses dados, a gente comparando também uma área de irrigação por gotejamento e uma área de sequeiro, a gente pôde observar que, utilizando a irrigação por gotejamento, houve um aumento no NEA. O que que é NEA? Nota de Eficiência Energética Ambiental. E isso está diretamente correlacionado à produção de CBIOS. E CBIOS vale dinheiro na bolsa, no caso da B3, ela tem uma remuneração. Então, qual foi o resultado final desse trabalho? Se você irrigar por gotejamento, você consegue aumentar em até 70% o seu NEA. E isso é diretamente proporcional à quantidade de CBIOS, que vale dinheiro na bolsa, então é rentabilidade da indústria e agora para o fornecedor. Rentabilidade, indústria e também para o fornecedor. Aí, no caso, a gente está falando para os nossos produtores, não é, de cana, Exatamente. né, no Brasil. A gente vai fazer agora um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aqui no Ação Sustentável. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa, o Ação Sustentável, e hoje aqui a gente está falando da produção sustentável da cana-de-açúcar e o uso da irrigação por gotejamento. Sobre o assunto eu estou conversando então com o Daniel Pedroso, que é especialista agronômico da Netafim, empresa de soluções em irrigação. Vamos lá, a gente destrinchou bastante no primeiro bloco do programa e agora eu queria saber de você, viu, o Daniel, em relação a todos esses benefícios, não é, que esse sistema ele traz, né, para o nosso produtor e também lá na frente redução de custos. Quando a gente irriga, né, a gente tem vários benefícios. O que a gente pode citar, primeiro, é produtividade, né, que a gente sabe que a cana-de-açúcar, ela depende, por ser uma poácea, né, a antiga gramínea, ela depende de altas temperaturas e água.
Então, quando você aplica água para essa planta, ela aumenta a sua produtividade. Então, a produtividade é um dos benefícios. Além disso, a gente ganha ganhos de longevidade. Quando a gente fala de um canavial de sequeiro, normalmente há a renovação, né, desse canavial, ou seja, ele é replantado a cada 5, 6 anos. No entanto, quando a gente usa uma irrigação, o que deixa de ser a renovação de 5, 6 anos, a gente passa aí para 10, 12 anos. E isso é interessante, porque se a gente pegar um custo de implantação do canavial, ele está em torno aí de 16 a 17 mil reais por hectare. Quanto mais você posterga essa renovação, é economia que é melhor para o seu fluxo de caixa. Além disso, pelo uso do sistema, onde você possibilita você fazer a injeção de fertilizantes, fazer a proteção de cultivo, sendo ele através de insumos químicos ou insumos biológicos, usando o sistema, você não tem o custo com o uso de maquinário, no caso o trator ou um pulverizador, não tem custo mais de mão de obra, porque todos esses custos já estão na irrigação. Então, o que que leva a isso? Você a reduzir o seu custo de produção em reais por tonelada de cana. Então você tem aumento de produtividade, aumento de longevidade, redução de custo e agora tem toda essa vantagem também de você ter um acréscimo na sua rentabilidade com o sistema do RenovaBio, que é através do aumento dos CBIOS. E Daniel, tem gotejamento aí subterrâneo? Sim, quando a gente fala de cana-de-açúcar, 99, e arrisco até falar 100%, ele deve ser subterrâneo. Por que isso? Ele é enterrado justamente para proteger os tubos gotejadores dos maquinários, seja ele uma colhedora, seja ele um trator, alguma coisa assim. Então, obrigatoriamente, ele deve ser enterrado. Talvez, assim, uma exceção seria os viveiros de mudas, que como tem troca de material de plantas anualmente ou às vezes a cada 2 anos, o pessoal às vezes não acaba não enterrando, acaba deixando superficial, mas 99% é enterrado. Tá certo. Eu queria também agora, para a gente avançar um pouco mais, que você falasse mais da política ambiental aí da tua empresa, né? Nessa criação de todos esses produtos, em cada processo, então, de fornecimento, como é que é esse trabalho, essa política ambiental? A Netafim, ela pertence ao grupo Orbia, né, e existe uma preocupação ambiental muito grande, não somente para fornecer um equipamento de manejo que você reduza o consumo da água, mas também uma preocupação muito grande em não poluir o ambiente, sendo ele através de você usar uma redução, processo de redução da emissão de carbono, né, no caso você produzir mais material verde, reduz a emissão de carbono, e também casos de outros produtos também, no caso dos nitratos, do nitrogênio que é aplicado via fertirrigação. Então existe uma preocupação muito grande em ter um perfeito controle, não somente no uso da água, mas também reduzir a emissão de carbono através de aumento de produtividade e você evitar contaminações através de nutrientes ou outras coisas assim. Metas para 2025 para avançar cada vez mais nessa agenda sustentável. Nós estamos aí com um trabalho muito forte que a gente está pretendendo crescer aí em torno de 25 a 30% ao ano, né. Então um investimento muito grande para poder prover técnicas e também melhorar cada vez mais o equipamento para ter esse avanço e com isso ajudar também na sustentabilidade a proteger o meio ambiente. E o nosso produtor, ele já tem essa consciência dessas novas tecnologias, essas tecnologias aí de irrigação, que elas estão mudando a agricultura e trazendo ela, fazendo com que ela seja mais sustentável? Sim, estão sim. Como eu comentei, né, o Brasil ele nunca teve uma cultura muito grande de irrigação. Então, se a gente pegar a irrigação por gotejamento, por exemplo, no Brasil, ela é uma tecnologia muito nova. Ela está no Brasil há mais ou menos 25 anos. Então, é uma tecnologia muito, muito nova. Então, os produtores eles estão conhecendo e investindo nos últimos anos para cá, há mais ou menos 5 anos
porque eles estão conhecendo a tecnologia e colocando nas suas áreas de produção. E o retorno está sendo muito positivo, porque a gente nunca ouviu falar de um ex-irrigante. Todo mundo que investe num sistema de irrigação, ele continua com o sistema de irrigação e a tendência é cada vez melhorar mais. E a gente está falando da empresa, né? Quantos hectares irrigados aí por cima, uma média? Ó, se a gente pegar irrigação por gotejamento, somente Netafim, nós vamos estar falando aí em torno de 70 a 80 mil hectares. 70 a 80 mil hectares, mas a gente está falando isso da região sudeste, que concentra a maior parte aí da produção? Não, a gente está falando do Brasil Centro-oeste, inteiro. Brasil todo. Ela pega no Nordeste também, então é uma tecnologia muito nova ainda, né, então ela está crescendo a passos largos, mas ela é muito pequena ainda em relação a toda a área de irrigação. E uma informação importante que, apesar do Centro-Sul ter mais de 90% do pátio do cocoleiro, quem investe mesmo em irrigação é o Nordeste. O Centro-Sul, se a gente pegar São Paulo, por exemplo, ele tem 13% somente da área irrigada. Estou falando de todos os métodos. Se a gente pegar gotejamento, não chega a 1%. Só que quando a gente joga isso para o Nordeste, 70% a 80% da área é irrigada. Então, a grande maioria da irrigação está no Nordeste por questões de climáticas mesmo, porque lá o déficit hídrico é muito mais severo quando a gente passa aqui para a região Centro-Sul. Agora eu queria essa diferença, né, quando a gente fala da irrigação por gotejamento, tem aspersão também, também a gente fala da fertirrigação, né? Vamos detalhar cada uma delas. A mais sustentável seria mesmo a por gotejamento, onde você tem ali, você sabe quanto de água vai ser empregada, quanto de fertilizante, e seria isso mais ou menos? Sim, é uma característica, né, do sistema de irrigação. Por exemplo, quando a gente pega um sistema de aspersão, aqui eu não vou comentar que equipamento que é, tá? Se é um pivô, se é um canhão, se é malas móveis, por exemplo. Eu vou comentar somente do método de irrigação, que é a aspersão. O que é o método de irrigação para aspersão? É um método que simula a chuva. Então a água vem por cima como se fosse a chuva. Quando ela vem por cima, existe algumas perdas na eficiência, e são perdas naturais, são perdas, ou seja, são perdas que acontecem. Por exemplo, se você está num ambiente muito seco, que a umidade relativa está muito baixa, quando você aplica água na atmosfera, a primeira perda que ocorre nessa água é a evaporação. Além disso, nós temos a deriva pelos ventos. Por exemplo, você está aplicando por aspersão, água vindo por cima. Está um vento muito forte, em vez de você irrigar aquela área que você está objetivando, você acaba irrigando uma outra área, irrigando o vizinho ou até mesmo o carreador. Ou seja, é uma segunda perda. E uma terceira perda que ocorre também é o efeito guarda-chuva. O que é o efeito guarda-chuva? A água vem por cima, né, por aspersão, imitando uma chuva, e essa água ela fica retida nas folhas da planta. E essa água, ela não, como ela fica retida nas folhas da planta, ela não chega na raiz da planta, que é o que absorve a água que é para hidratar a planta. Então, quando a gente fala de uma irrigação por aspersão, não que ela não seja boa, mas ela tem essas perdas que são naturais, que é a evaporação deriva por ventos e o efeito guarda-chuva. No entanto, quando você fala de uma irrigação localizada, que é no caso do gotejamento, por que ela é chamada localizada? Porque você está aplicando a água localizadamente na raiz da planta. Então, e pelo fato dele estar enterrado e você está aplicando localizadamente, você não vai ter o efeito de perda de evaporação, não vai ter o efeito de perda por efeito guarda-chuva e muito menos efeito de perda pelos ventos. Então, a eficiência de aplicação da água é muito maior. E o que é essa eficiência de aplicação da água? Se você tira, por exemplo, 100 litros de água do rio, quando você usa o sistema de irrigação localizada, cuja eficiência é em torno de 98, 99%, você está entregando para a planta 98 litros, 99 litros. Então a eficiência é muito grande. No entanto, quando você usa um sistema de aspersão por causa dessas perdas, se você retira 100 litros de água de um rio,
vai chegar para a planta em torno de 70, 80, 85% da água. O restante é perdido. Por isso que ele é considerado um método de irrigação que tem a maior sustentabilidade, porque o que retira do rio praticamente entrega à planta para fazer todos os processos biológicos, aumento de massa verde e aumento de produtividade. Fora isso, como você tem controle da quantidade exata de água que você está aplicando por causa dessa eficiência que eu comentei agora, é possível você fazer uma aplicação de fertilizantes, de defensivos, seja eles químicos ou biológicos, de maneira mais efetiva, ou seja, maneira mais eficiente. Tá certo, então, Daniel. Infelizmente o nosso tempo já está esgotado aqui, mas eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso Programação Sustentável, viu? Obrigada mais uma vez. Se você quiser dar um finalzinho aí, pode falar agora. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? É um prazer muito grande e apenas lembrando, né, que a irrigação agora ela é aumentar a produtividade e com sustentabilidade. É isso aí, conversei então com o Daniel Pedroso, né? E muito obrigada por você estar acompanhando aqui o nosso programa, ter acompanhado o nosso programa e continue aqui, né? Ligadinho no AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Tchau, tchau e até um próximo programa.